Graças a Deus, amém, amados? Glória a Deus. Está feliz com o Senhor? Diga amém. Glória a Deus. Amém. Um pouco, né? Dá para perceber. Continua no 1000 graus. Amém. 1000 graus. 1000 graus. Ontem à noite, hoje de manhã, agora, 1000 graus. Não quer ir embora não, quero deixar. Mas nós vamos pausadamente, sem forçar a voz, vou tentar aqui, né, com a ajuda do nosso amado presbítero Douglas. Nós vamos tentar chegar até o final de uma forma que dê para você entender bastante que será falado na noite desse dia. O Senhor já começou a ministrar através da letra do louvor, dos louvores, né? Eu creio que apenas dar uma continuidade àquilo que ele já começou a fazer na noite desse dia. Amém, querido? Estou muito feliz por mais esse privilégio, uma palavra bem simples, conhecida da toda a membresia que está aí no Sudal. Eu quero já pedir que você abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Vamos ler 3 versículos. 2 Samuel, capítulo de número 24, versos 16, 17 e 18. 2 Samuel, capítulo 24, versos 16 a 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga esperar um pouquinho. Glória a Deus, nos acharam. Amém. Acompanhe na tua Bíblia. Diz assim: estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto a ele de Araúna, no Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Araúna, o Jebuseu. Amém, querido? Você já ouviu falar nessa passagem? Mas Deus tem falado comigo aqui a respeito desse personagem que tanto nós conhecemos, chamado Davi, né? Vou falar um pouquinho dele. Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 a 14, você não precisa abrir não. Eu vou ler aqui para nós. Vai dizer que Deus já havia escolhido um substituto para o rei Saul. Saul foi o rei que o povo pediu. O povo de Deus queria ser como as outras nações. Então começou a pedir o rei, porque parecia que Deus já não era mais a suficiência para aquele povo. Eles queriam um rei, queria se igualar aos restos dos povos, aos outros povos. E o texto vai dizer que, diz assim Samuel,
para Saul, no versículo 13, e diz: então disse Samuel a Saul: obraste nessamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor queria confirmar o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Fala comigo, um homem segundo o seu coração. E já lhe tenho ordenado o Senhor que seja chefe do seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Por não ter guardado a ordem de Deus, a ordem de Deus para o rei Saul era que ele aniquilasse todos os amalequitas, que não deixasse ninguém, mas ele não cumpriu essa ordem do Senhor, para que ele matasse todos os filisteus. Mas ele não cumpriu essa ordem do Senhor. Então Deus, que já desagradara dele, Saul, falou para Samuel vai lá, fala isso para ele, que o reinado dele não vai mais continuar. Eu já tenho um homem segundo o meu coração para substituir. No livro de Atos dos Apóstolos, você também não precisa de abrir, o apóstolo Paulo dá testemunho desta palavra. O apóstolo Paulo também menciona essas palavras que Samuel falou para Saul. E o apóstolo Paulo dá testemunho em Atos 13, quando ele trazia um discurso na igreja de Antioquia. Ele diz lá: e quando este foi retirado, ele levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Então a gente vê que, quando a gente fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, isso nos remete a uma perfeição. Isso nos faz acreditar que Davi era um homem perfeito. O próprio Deus dá testemunho em 1 Samuel 16, quando ele manda Samuel na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir Davi. Versículo 16 de 1 Samuel, o versículo 12 de 1 Samuel 16, depois que Samuel chegou na casa de Jessé, e falou para Jessé que Deus tinha mandado ele ali, então Jessé mandou passar todos os filhos dele. E Deus falou para Samuel: não olha para a aparência, ainda falta um. E ainda está lá cuidando das ovelhas, manda chamar. Chega Davi, cheirando mal, né? Os pés um pouquinho sujos das fezes lá das cabras, das ovelhas. E no versículo 12 diz: então o mandou em busca dele, e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então a gente vê que o próprio Deus, ele dá testemunho de Davi, que Davi foi escolhido para reinar segundo o coração de Deus. E quando a gente ouve essa frase, nós nos remetemos a procurar entender, ou até acreditamos,
Davi fosse um homem perfeito. Davi, ele, num contexto bíblico, ele é apresentado como um dos maiores adoradores. Referência de adoração a Deus é Davi. Sabe? E nós vamos caminhar até o final falando de adoração. Glória a Deus. E aí eu quero pontuar uma coisa aqui para mim e para você, que Davi, né, escolhido por Deus, segundo o coração, não era perfeito. Não era perfeito. A gente, quando olha para Davi e lembramos da história dele, nós lembramos Davi na vitória do rei, né, contra o gigante Golias. Davi já tinha sido ungido, mas ainda não tinha tomado posse. E ele, na ousadia, já agora, com o Espírito de Deus na vida dele, a diferença é que Davi, 17 anos, mais ou menos, ele já tinha a presença do Espírito de Deus na vida dele. Aleluia. Então ele fazia a diferença. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos entender um pouquinho mais. Então, quando a gente fala de Davi, a gente fala Davi derrotou o gigante Golias. Mas não foi só isso que Davi fez. Davi era um homem de semblante formoso, ele era ruivo, né? Entenda-se que ele era de uma cor mais clara, por ser ruivo, semblante bacana, né? E ele atraía atenção, e nisso também foi um dos motivos que Saul começou a persegui-lo, que quando Davi veio da batalha, algumas mulheres, inclusive filhas de Saul, falavam: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Aquilo irritou, começou a irritar Saul, porque ele estava sentindo que realmente o reinado dele estava por acabar. Então ele aplica a perseguição a Davi. E Davi, ele, com aquele testemunho, aquela experiência que ele tinha, ele sai para o conflito com o gigante Golias. Eles falou para o próprio Saul, que estava com medo, falou para Saul: Saul, eu irei contra esse incircunciso. Saul fez pouco caso, o irmão fez pouco caso, e ele vence o gigante naquela batalha que nós conhecemos. Mas Davi não era perfeito, irmãos. Eu quero, mas há uma diferença na vida de Davi, que mesmo ele errando, ele se arrependia dos seus erros. Davi foi um homem. Davi foi um homem. Vou baixar um pouquinho, senão eu vou baixar. Davi foi um homem, mano, que cometeu um dos maiores crimes. Davi usou a sua figura de rei. Está lá no capítulo 11 de 2 Samuel. Quando ele deveria estar na guerra, ele avista uma mulher formosa se banhando e manda os seus servos, seus criados, seus servos de lá e banhar aquela mulher. E acontece aquele adultério. Se não bastasse, ele trama o suicídio, ou melhor, o homicídio daquele seu fiel escudeiro, daquele que seria na batalha o braço direito dele, um homem de confiança. Logo se entende que Davi não era perfeito, amado, mas era um exímio adorador, um homem que aprendeu a extrair um sorriso de Deus, um homem que conseguiu, mesmo nas suas limitações como ser humano, cheio de falhas,
conseguia extrair o riso do Senhor. Eu quero seguir nesse caminho, trazendo aqui para o nosso texto que nós lemos, Davi, que no capítulo 2 foi aclamado o rei de Judá. A gente não vai ler. No capítulo 5, mesmo 2 Samuel, ele é aclamado o rei sobre todo Israel, cumprindo assim o desejo de Deus. Mas ele comete um outro erro que muito desagradou a Deus. A gente chega aqui no texto. Davi, no texto que nós lemos, amado, no capítulo 2, no versículo 2 de 2 Samuel 24, aí no capítulo que nós lemos, ele vai mandar um homem chamado Joabe para poder enumerar o povo. Olha, se você confia em Deus e costuma dizer que Deus está no controle de tudo, eu entendo que Davi confiava muito em Deus. Davi confiava, era um homem que confiava muito em Deus. Mas ele errou mais uma vez. Ele enumerou o povo, e isso que era a atitude que ele tomou desagradou a Deus. Então ele manda Joabe, chefe do exército, vai lá de Dan até Berseba. Eu entendo que seja o limite dos termos, talvez norte e sul, que já era Israel completo. E manda enumerar. Aqui o desagradou a Deus, mas é interessante que foi o próprio Deus que provocou ele a tomar essa decisão. No primeiro versículo desse capítulo, a gente vai entender isso. Davi, ele errou mais uma vez. Joabe foi lá. Nenhum líder de exército anda sozinho. Então deve ter levado algumas pessoas, outros guerreiros junto com ele, e foram lá. Queridos, depois de 290 dias, eles retornaram e chegaram a Davi para dar o relatório. Davi tinha no seu exército 1.300.000 homens de guerra. Um exército incomparável naquela época. Mas Deus já estava triste com ele. Mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Lá no capítulo 11, eu pulei, vou voltar lá um pouquinho. Nós conhecemos muito bem isso, depois que ele pecou com adultério, ele tentou corrigir, levando Urias ao homicídio. O profeta Natan vai falar com ele, traz uma palavra, e depois ele reconhece que ele cometeu esse erro diante de Deus. Sabe o que ele faz? Ele se dobra o teu joelho e se prostra aos pés de Deus e começa a pedir o perdão. Mas eu quero dizer, querido, que houve uma consequência. Sabe? Houve uma consequência na família de Davi. E ele aqui, ele comete um outro erro, quando ele manda Joabe calcular, dar ordem a Joabe poder enumerar o povo. No versículo 10 de 2 Samuel 24, Davi reconhece que errou. Davi reconhece que errou. Veja bem o que ele fala. O coração. E o coração doeu a Davi. Depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasse a iniquidade do teu
servo, porque tenho procedido muito loucamente. Veja a postura de Davi. A postura, essa é a postura que agrada a Deus. Errou, reconheceu o erro, se prostra, Senhor, eu reconheço que eu errei. Davi queria que Deus abonasse o pecado que ele tinha cometido. Davi queria que Deus fizesse, deixa para lá, em outras palavras. Ó Deus, deixa isso para lá. Mas ele confessa para Deus que ele errou. Mas continua sendo um homem exímio, adorador. Você deve estar, mas como é que pode um homem que erra? É porque Davi, ele não cometia os mesmos erros. Ele não pecava 2 vezes o mesmo pecado. E isso agradava a Deus porque Deus sabia que ele era falho como qualquer um de nós. Ser falho, ser pequeno, não impede de nós termos uma postura que agrade a Deus. Não impede, queridos. Não impede. Veja bem que no versículo 8, eu fiz isso de propósito. Voltei do 10 para o 8, já li o 9. Diz assim: assim rodearam por toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. 290 dias, fazendo o cálculo do mês, 30 dias. Há um erro, uma margem de erro aí, né? No caso do mês sendo 31. É isso? Querido, Davi já tinha sido ungido rei, e ele tinha a presença do Espírito de Deus. Para ele reconhecer, até ele reconhecer que tinha errado, ele foi tratado pelo Espírito de Deus durante 290 dias. Foi o tempo suficiente para ele reconhecer. Aí eu trago também para você, mas errou, permita que Deus te trate. Porque o homem erra, ele continua errando, sabendo que está errando. Ele erra e continua, mesmo sabendo, sendo avisado que está errando, ele continua errando. E a gente vai ver que esse tipo de pessoa, eu lembrava de Pedro, porque Pedro foi um homem que deu muito trabalho a Jesus, já falei isso aqui. Mas quando Jesus olhava para Pedro, ele não olhava somente para Pedro. Ele tinha uma visão panorâmica sobre a vida de Pedro. Ou seja, Pedro era um homem, mas ele sabia quantas vidas iam chegar a Jesus através de Pedro. Mesmo um homem sendo falho, mesmo um homem sendo fraco, mesmo um homem sendo pequeno, mesmo um homem com poucos conhecimentos, com pouco estudo. Deus, quando olha para mim, quando olha para você, ele olha numa visão panorâmica. Ele não olha para os teus erros, mas ele olha para o que você é capaz de fazer para ele. E se você tem o Espírito Santo de Deus hoje na sua vida, creia que você é capaz de fazer o Senhor sorrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas as consequências chegaram. As consequências chegaram. Ainda aqui no capítulo 24, no versículo 27, Davi toma uma outra postura. Capítulo 24, aí no versículo 17. A consequência aqui, amado, a gente não vai ler, mas é que Deus mandou hoje destruir o povo. Com a espada, ou ia mandar uma praga. No versículo 17 vai dizer: e vendo Davi
ao anjo que feriu o povo. Falou o Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei. Veja como é que ele fala para Deus. Eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Veja que daqui Davi toma uma postura diferente. Aqui Deus faz ele entender que o que estava acontecendo com o povo, a culpa era dele. A culpa era dele, daquele homem, segundo o coração de Deus. O anjo ia destruir todo mundo e começou a destruir. Se você ler um pouquinho antes, vai ver que o anjo começou a destruir. E quando ele vê aquilo, ele chega para Deus: Deus, foi eu que errei. Por que você está fazendo isso com o povo? Se eu sou o líder, culpa é minha. Nessas palavras que ele estava falando, ele confessa, ele percebe que a gravidade do fato. Mas, amados irmãos, Davi nos ensinou a adorar a Deus. Davi ensinou muita gente a adorar a Deus. Davi tomou postura que nos ensinou a como chegar diante de Deus para adorar. No Salmo 51 é um salmo que ele se expressa de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. No versículo 17, ele vai dizer que o espírito quebrantado, o homem o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Nós vamos entender o porquê, querido. Nós ainda vamos entender o porquê que é necessário nós entendermos que mesmo a gente tendo a nossa dificuldade, nossas limitações, não impede que nós viemos dar o melhor para Deus. No texto a seguir, no versículo 18, depois que Davi confessa, o profeta aqui é o profeta Gade, manda ele levantar ao Senhor um altar na eira de Araúna. A eira de Araúna, é um local de terra batida, usado para secar ou limpar cereais e legumes. Ou seja, era um galpão, era uma área reservada, e o profeta mandou ele lá. O que me chamou a atenção, querido, foi que o profeta não falou para ele: olha, Davi, tu vai lá e compra. Ele não falou isso. O profeta mandou Davi lá construir, levantar um altar na eira de Araúna. E aí o texto vai seguir, versículo 21 a 25. E disse Araúna, ele percebe que Davi vai se aproximando, ele se prostra diante de Davi e fala para Davi: por que veio o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar a ti esta eira. Aí ele fala: para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, um trigo e um aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tenha prazer em ti. Aí o versículo 24 Davi diz assim para ele: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que
Assim Davi comprou a ele os bois por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu um holocausto, ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Veja bem, queridos, eu acho que vocês não entenderam o que o texto quer dizer aqui. Davi não aceitou como um presente aquela terra. Davi pagou e falou que ele não ia oferecer ao Senhor um sacrifício que não custasse nada. Sabe o que ele quer dizer aqui? Todo sacrifício que você faz tem um preço. Sabe? Todo sacrifício tem um preço. E ele diz aqui que ele não ia aceitar aquilo se ele não pagasse o preço alto. Isso me chamou a atenção porque, queridos, hoje nós estamos vendo pessoas aí. Eu recebi um vídeo. A pessoa não está aqui quem trouxe esse vídeo. De que um homem que se diz teólogo, conhecedor da Bíblia, falando que não é necessário que você esteja na igreja todos os dias, porque você é a igreja. E aí eu queria que esse teólogo estivesse aqui ontem. Ele tinha que estar aqui ontem, aqui na rua. Sabe? Ele também não está aqui não. Eu ia fazer uma pergunta a ele. Não se faz churrasco somente com uma pedra de carvão. Quem consegue fazer um churrasco com uma pedra de carvão? Você não consegue fazer um churrasco. A esposa da Lia Aparecida, você conhece isso? Eu ia falar para ele, que está lá embaixo, está lá embaixo. Está ouvindo? Ele não consegue fazer um churrasco com uma pedra de carvão. Ele tem que pelo menos usar um saco pequeno. Por que, querido? Porque quando está aglomerado o carvão, a chama dura. Uma sozinha apaga muito rápido. Então um teólogo manda essa mensagem para um monte de gente que chegou ao meu conhecimento. Talvez chegou no conhecimento de vocês. Dizer que você é igreja, que não precisa estar na igreja. Você que não precisa de congregar mais. E aonde fica a comunhão? E aí, parando no Salmo 133, o que está aqui? Rasgou. É na igreja que nós entramos em comunhão com Deus e com nossos irmãos. Aleluia. Eu queria que o teólogo estivesse aqui para ver o que aconteceu ontem aqui, a comunhão da igreja, do povo, dos vizinhos e convidados que vieram de mais longe. E Deus, amado, Ele se alegra quando nós tomamos essa postura de procurar nos esforçar e dar o melhor para Ele. Onde nós procuramos ser adoradores, talvez não como Davi, mas que nos esforçássemos para dar o melhor. Como é que eu vou dar o melhor? Quando a gente abre mão dos nossos desejos. Quando é que eu dou o melhor para Deus? Quando eu abro mão dos meus desejos. Eu priorizo estar na casa de Deus. Quando eu priorizo aprender a palavra de Deus. Quando eu priorizo fazer o evangelismo. Quando eu priorizo estudar a palavra. Porque quando você faz isso, você não está tendo tempo para viajar. Pode até viajar, eu não sou contra. Também estou querendo fazer uma viagem. Não está sendo igual a mim. Igual a mim. Estou precisando, também estou cansado. Já falei com o pastor Paulo. Para ver se ele consegue ficar um mês, uma coisa assim. Será que ele consegue ficar um mês lá aí? Mas, queridos, o melhor
Ele chamou um exímio ministro de louvor chamado Asaf. E quando aquele homem abria a boca para ministrar o louvor, a glória de Deus descia no templo. Aleluia. E ali Deus falava com o povo. Por isso que Davi, toda vez que ele errava, ele procurava um altar. E é isso que está voltando ao povo, que se aproximar mais do altar de Deus. Elias, quando foi diante daquele episódio, diante daqueles profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi arrumar o altar. E hoje eu não posso querer adorar a Deus com o meu altar rachado, com o meu altar em ruínas. Mesmo sendo fraco, falho, eu tenho condições de apresentar um perfeito louvor a Deus. Porque lá, foi falando quinta-feira, João capítulo 4, 23, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Partindo aqui para um texto que eu aprendi aqui na escola dominical. O pastor José Carlos ministrou essa lição. Eu aprendi muito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Amós capítulo 5. Pode abrir aí para mim, por favor. Amós capítulo 5, vou dar um tempinho para você. Na minha Bíblia, página 1073. Amós capítulo 5, versículo 21 a 23. O povo de Deus estava adorando a Deus. Veja bem o que acontece aí, a gente vai ler aqui. Amós, capítulo 5, 21. Acharam? Diga amém. Amém. Veja o que Deus fala aqui. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. A Assembleia Solene era um culto. A Assembleia Solene era uma reunião que invocava o nome de Deus. Vejam que, presta bem atenção à gravidade. Quando ele fala aqui na Assembleia Solene, é porque o povo estava se reunindo como um culto. Ele fala aqui que eu aborreço as vossas festas, as vossas Assembleias Solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito de teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Querido, aqui nessa Assembleia Solene tinha palavra. Nessa Assembleia Solene tinha cordeiro. Nessa Assembleia Solene tinha instrumento. Instrumento não toca sozinho. Logo tinha música. Mas Deus não estava se agradando. Por quê? Eles eram imperfeitos? Eles eram imperfeitos? Não. Imperfeito todos nós somos. Não há perfeição em nós. Não espera você ser perfeito para se aproximar ao altar de Deus. Não espera, porque isso não vai acontecer, querido. E Deus está te chamando para você se aproximar do altar dele hoje. Não espera ano que vem, quando eu me tornar um homem perfeito, eu vou adorar a Deus com perfeição.
coração de Deus. Esse povo aqui, de Amós 5, 21 a 23, estava prestando um culto totalmente vazio. Os corações daquele povo estavam distantes de Deus, totalmente distantes, porque eles tinham caído na idolatria. E a gente já vai terminar. E aí a gente entende por quê Deus se alegrava de Davi. Porque Deus tinha Davi um homem segundo o coração dele. E nós precisamos aprender um pouco mais com Davi. Nós estamos andando, estamos pregando, nós estamos evangelizando. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você pregar a palavra, você evangelizar, você fazer visita, você estar aqui no culto, no dia de culto, você tocar no instrumento, isso é muito bom. Mas você pode melhorar. Quando é que você melhora? Quando você se propõe a dar um sacrifício que custe algo para Deus. É um sacrifício que não tem valor, igual esse povo aqui de Amós. Um sacrifício que não tem valor, Deus rejeita. Eu falei bem claro aqui, bem devagar. Deus rejeita o sacrifício que não tem valor. E nós precisamos entender, se nós queremos tomar uma postura de verdadeiro cidadão do céu, precisamos rever essa questão da nossa vida. Foi falado aqui na quinta-feira a respeito das raposinhas. São pequenas coisas que nos destroem a nossa fé. Lá em Hebreus 12 vai falar do embaraço, que não é pecado, mas também mina a tua fé. São coisas que a gente não consegue abrir mão. São coisas que nos faz muitas das vezes tirar o nosso tempo que nós temos para Deus. Aí você trabalha, você quer arrumar a tua casa, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas daqui a pouco está querendo viajar. Daqui a pouco está querendo ir para uma festa. Mas e o tempo para Deus que você não estava tendo? É isso, é abrir mão do teu desejo. Abrir mão do meu desejo para dar o melhor para Deus. Aleluia. É isso. Não é proibido você ir para a festa, não é proibido você viajar, não é proibido você trabalhar, você poder faça isso. Faça isso. E se você for fazer uma festa, pode convidar o pastor Fernando. Estou devendo ao Flávio. Pode convidar que eu vou. Jesus gostava de festa. Eu meditava aqui, eu falei, Davi gostava de festa. Tem um louvor que nós cantamos muito, é antigo. No arraial do povo de Deus, a cânticos e louvores. Júbilo e adoração. É um louvor antigo. Foi extraído dessa parte, dessa fase da vida de Davi. E hoje, eu quero ficar em casa. Aí eu vou para a igreja quando eu bem entendo. Eu sou a igreja. Olha, eu vou falar para vocês. Não é uma falta. Não é uma ausência de um culto ou de outro. É quando você vê que a pessoa leva um mês e meio, 2, aí aparece um culto de Santa Ceia. E olha lá. Então, você não precisa ter olho de águia para ver que aquela pessoa não está produzindo fruto nenhum. E tem um louvor do Sérgio Lopes, Anjo da Escada, que o anjo está empurrando o camarada para cima, mas ele quer descer o degrau. É isso que está acontecendo hoje. O homem, em vez de crescer, procurar subir um degrau de cada vez, mesmo que seja devagar, quase parando, mas não volta. Porque depois que voltar vai ser difícil pegar de fazer de novo.
acontecendo hoje. Vidas espirituais cada vez mais voltando à escada. Porque não consegue mais renunciar ao seu desejo e apresentar um sacrifício que agrade a Deus. É isso que tem acontecido nas igrejas. Alguns irmãos me ligaram e falaram que nem poder estar aqui. Eu agradeci por ele ter dado a satisfação. Na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, vai dizer o seguinte: pelo que façamos festa, não como um fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Sabe, o fermento é aquilo que estraga a tua vida espiritual. O asmo que ele quer dizer aqui é um pão sem fermento. Pão sem fermento é um pão que agrada a Deus. Aponta para Jesus Cristo. Ele fala aqui, olha, pode fazer festa não com fermento velho. Que a festa com fermento velho foi aquilo que o povo de Amós estava fazendo. E Deus, Ele tem falado aqui, chamado a atenção, no bom sentido, né? Para que nós venhamos nos aproximar mais dele. Tirar a rachadura do nosso altar. Está terminando, querido? O apóstolo Paulo fala isso para aquela igreja, que procurasse se apresentar ao Senhor com sinceridade, com verdade. E aí nós devemos lembrar do que aconteceu lá no início. Se não me engano, Gênesis 4, quando Caim matou Abel. Ficou com inveja. Abel deu a primícia. Veja bem, queridos, eu tenho 5 minutos ainda. Veja bem, Abel, ele tinha desejo pela gordura daquele animal que ele matou e ofereceu um sacrifício ao Senhor, uma oferta ao Senhor. Mas ele não satisfez o desejo dele. Ele procurou oferecer a primícia para Deus. Caim separou o melhor para ele, e o que sobrou ele deu para Deus. Satisfez a vontade. Veja a diferença. Caim, ele deu prioridade ao desejo dele, enquanto Abel deu prioridade em fazer primeiro a vontade de Deus. Quem ganhou nessa história? Para você refletir. Quem ganhou nessa história foi Abel. Reflita nisso. Você quer ser uma pessoa próspera? Próspera não é prosperidade de riqueza, não. De ter carro de luxo. É bom ter. Ser próspero é você ser feliz. Quando você abrir a geladeira da tua casa, você não vai ver o mar. Não vai ver. Mas vai ver um frango direitinho, um bife maneiro. Isso é ser próspero. Quando você passar o cartão lá na maquininha, lá, pode digitar a senha. Tá legal. Isso é ser próspero. Ser próspero é quando sobra um dinheirinho, né? Quando sobra, que é tão difícil sobrar um pouquinho hoje, né? Você pega lá a tua preta lá, ó, e dá um passeio. Isso é ser próspero. Quando você prioriza Deus. Ele diz lá em Mateus: busca primeiro o reino de Deus, prioriza Ele. O que nós temos visto hoje? Pessoas negando isso.
Fazendo como Caim. Então, primeiro eu vou ficar para mim, vou satisfazer o meu eu. Vou satisfazer o meu eu. Para depois satisfazer o de Deus. Se perdeu. Ele não conseguiu nem morrer. Caim não conseguiu nem morrer. Mas Abel foi um homem próspero diante de Deus. Eu quero deixar essa palavra para nós. Aleluia. Nós vamos entoar um louvor para ser do playback. Quero chamar aqui. Eu ia chamar o grupo de varões. Mas eu não deu para poder colocar lá no. Ia ser muito em cima, né? Sem ensaio, sem nada. Mas o pastor Paulo e o Diácono Alessandro me ajudaram.